Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisas de Colecionador. Eu quero fazer uma pergunta para vocês e gostaria de ouvir as opiniões de vocês a respeito aonde foi parar aquela sensualidade dos filmes das décadas de 70, 80, 90, que parece que de repente ficou proibido de uma hora para outra, de um minuto para o outro, desligaram o interruptor e a sensualidade no cinema acabou se tornando uma coisa quase que proibida, um tabu e quase que proibido. E me parece que foi uma coisa assim muito intencional, não foi uma coisa orgânica, natural, como aconteceu anteriormente no sentido contrário, ou seja, até os anos 60 havia um excesso de puritanismo no cinema. E na virada para os anos 70, isso muda completamente, a partir de 68, mais ou menos, e os filmes passam a ser muito mais calientes, muito mais sensuais, tal, e isso acabou desaparecendo quase que de uma hora para outra. Ainda temos alguns exemplos aqui e ali, mas que geralmente são filmes que não têm, inclusive, muita promoção. Você tem que ficar procurando, ou então você esbarra com um desses filmes sem querer. Então eu vou trazer para vocês aqui uma lista de filmes, nesse vídeo aqui, dos anos 70. Anos 70, filmes muito sensuais, em que a sensualidade fazia parte do contexto. Não era uma sensualidade gratuita, desnecessária, forçada ou até pornográfica, não. Era uma sensualidade natural, espontânea, orgânica, que frequentemente estava completamente inserido na história. Eu, nos anos 90, inclusive, cheguei a dizer que ali estava havendo uma forçação de barra em muitos filmes que tinham que ter cenas de sensualidade, mesmo sem ter nada a ver com a história. Aí também não era legal, né? Todos os extremos são sempre ruins. Todos os exageros são sempre ruins. Todos os fanatismos são sempre detestáveis, né? Mas vamos lá, eu vou fazer um retrospecto aqui rápido, que eu não quero que o vídeo também fique muito longo, tá? Eu vou começar aqui, eu vou na ordem cronológica, e eu vou começar aqui com um dos mestres do cinema até hoje, reverenciado, né? Pelo pessoal que considera-se cinéfilo, aquela coisa toda, que é Michelangelo Antonioni. Michelangelo Antonioni, um italiano, né? Que ficou muito famoso na virada de 60 para 70 e o início dos anos 70, vários filmes dele ficaram famosos, foram reverenciados, tal. Hoje em dia estão praticamente no limbo, tá? E o primeiro eu vou contar aqui, eu vou falar aqui para vocês de Zabriskie Point. Zabriskie Point é um filme sobre a rebeldia da juventude, buscando novos rumos, novas expectativas, exatamente buscando a liberdade sexual, que até o meio dos anos 60 era extremamente reprimida, e de repente, com o advento da pílula, aquela coisa toda, ganhou um rumo completamente diferente. Eu até acho que naquele momento ali foi a famosa liberdade das borboletas, né? Que pode não ser o melhor rumo ainda. Era uma fase que eu chamo de amadurecimento. Mas, sem dúvida nenhuma, esse filme aqui tem seu valor. É um filme bem interessante e você percebe que ele trata a sensualidade com muita naturalidade, com muita espontaneidade. Não existe nenhuma preocupação com algum tabu ou com alguma outra coisa, tá? Outro filme que vai exatamente na mesma linha, que é de 1971, é Exposed. Exposed está aqui, ó. Exposed, olha já a capa dele, como já é uma capa eminentemente sensual. Sensualidade, né? A flor da pele. As descobertas sexuais de uma menina na faixa dos seus 16, 17 anos, né? Que é bastante interessante, do Gustav Wickland. Gustav Wickland fazendo um filme aqui bem interessante, logicamente, dentro da estética e das possibilidades dos filmes dos anos 70. Não se esqueçam, anos 70 nem se pensava em computador, tá? Era tudo feito na mão mesmo, ali, edição, cortando o filmezinho, aquela coisa toda. Mas é um filme bem executado, é um filme simples, que mostra essas revelações, essas descobertas de uma menina que vai se transformando em mulher num processo muito natural,
que eu acredito que não mudou nada até hoje. Só a forma como elas enfrentam essa situação hoje em dia é diferente dessa época, em que havia um tabu maior, não havia internet, né? Então as descobertas eram de uma forma muito mais lentas, muito mais demoradas e às vezes até um pouco mais sofridas, né? Muito bem. Depois disso, um clássico, esse é um clássico, até considerado o clássico dos filmes eróticos, que é História do. História do, que conta também a história de uma mulher que vai descobrindo a sua sexualidade. Também é um filme muito famoso na época, foi extremamente famoso, inclusive na época, né? Já começou a surgir essa palavra, né? Polêmico. Polêmico. Eu não acho que nada seja polêmico, não, tá, gente? Meramente a pessoa taxa de polêmico uma coisa que ela discorda. Eu discordo dessa opinião, então para mim é polêmico. Não, não é polêmico. É uma maneira de enxergar as coisas, uma maneira de mostrar as coisas e a liberdade, a verdadeira liberdade de expressão permite que você aborde qualquer assunto de qualquer forma. Você só não pode desrespeitar a lei, lógico, né? Desrespeitar a lei. Esse filme aqui, dentro da classificação, é um filme para adultos. Todos esses filmes que eu falei para vocês aqui são filmes para adultos. É um ótimo filme com uma estética muito bonita, uma fotografia muito bacana sobre aquela novamente, né, a descoberta da sexualidade, só que já de uma mulher mais madura e que deixou passar o momento exato de fazer essas descobertas, quando essa descoberta é mais tardia, uma coisa que é muito comum, era muito comum lá nos anos 70. Agora vou mudar totalmente de estilo e vou falar de o que chamam, né, de ficção científica. Não acho que seja ficção científica. Acho que a ficção científica é um pano de fundo para contar um drama, que é Logan's Run, no Brasil, Fuga no século 23. É um filme de uma sensualidade impressionante, mas sutil, delicada, quase que romântica. Romântica mesmo, não é quase não, romântica mesmo. É a história de um casal que, por motivos diferentes, precisa fugir de uma situação complicada. A sociedade do futuro onde eles vivem, na Terra, né? Uma sociedade num mundo distópico, né? Como o pessoal gosta de falar hoje em dia, num mundo distópico, onde a humanidade, de certa forma, quase pereceu, sobrevive dentro de umas redomas que protege do meio ambiente que ficou contaminado, né? Só que o tempo passou e as redomas dominadas por máquinas acha que tudo continua da mesma forma do lado de fora. E talvez não seja bem isso, né? E esse casal, um casal improvável, um policial, né, que tenta manter as regras aqui, porque dentro dessa sociedade você não pode viver mais do que 30 anos. 30 anos, que é para manter a demografia, né, a capacidade populacional que comporta a redoma, né, aquela cidade projetada. Então as pessoas têm que morrer aos 30 anos, né? Mas há uma grande mentira, há enganações, é uma grande aventura romântica, é excepcional. A ficção científica entra como pano de fundo para contar uma história mais dramática. Bom, outro filme extremamente sensual e até com um pouco de humor. Eu já estou aqui em 1900. O Logan's Run, a Fuga no século 23, é de 1976, tá, gente? E em 1978 saiu outro filme extremamente sensual e com a pitada de humor, de drama, tal, Tentação Proibida, com a belíssima Anastasia Kinski na melhor fase dela, na fase que ela estava mais bonita, uma grande atriz também, mas ela estava extremamente bonita, com 18 anos, mais ou menos, na época. E o Marcello Mastroianni fazendo aqui um conflito bem interessante, onde ele suspeita que uma ex-namorada, depois de falecida, diz que ele teve uma filha com ela. Insinua que ele teve uma filha com ela e ele vai conhecer a menina. Só que não há nada certo, isso aí não está certo, e eles acabam se apaixonando, né? Um homem bem mais velho, uma garota bem mais nova, e é muito bacana, a sensualidade, Nastasia Kinski realmente fantástica, extraordinária. Marcello Mastroianni era um grande ator, e aqui se revela mais uma vez um grande ator, numa comédia romântica, praticamente numa comédia romântica bem interessante mesmo, e com um desfecho também interessante, tá? Tentação Proibida. Bom,
estamos chegando aqui no final dos anos 70, eu vou falar de Menina Bonita, 1978, também, né? Os dois são de 78, exatamente, 78 os dois. Pretty Baby, o filme que revelou a famosa Brooke Shields, né? Brooke Shields aqui no primeiro filme dela, belíssima, com seus 15 anos, mais ou menos, acho que ela tinha uns 15 anos aí por aí. E é um filme muito legal sobre uma menina que cresce dentro de uma casa de prazeres, né? E é bem interessante essa convivência que ela tem, porque apesar das moças ali terem uma vida um pouco diferente, digamos assim, e ela é preservada o máximo possível para não entrar naquela vida delas ali que elas receavam, né? Havia muito preconceito, essa coisa toda. Então o mundo era bem diferente aqui, né? E o filme se passa também em 1912. O filme se passa em 1912, tá, gente? É um filme de 1978, mas se passa em Nova Orleans em 1912, nessa menina que é filha de uma das moças que trabalham ali na casa de prazeres, né? E é muito legal também o filme. Tem um pouco de humor, um pouco de drama, um pouco de tudo isso, tá? E sobra sensualidade, principalmente da Brooke Shields, né? Bem novinha nessa época, bem magrinha. Muito bem, para fechar o filme, eu vou para fechar os anos 70, com os filmes com aquela sensualidade maravilhosa, eu vou fechar com All That Jazz. All That Jazz, que é um musical. É um musical, para a gente ver que a gente abrangeu aqui, né? Vários gêneros de filme. O musical All That Jazz, que no Brasil se chamou O Show Deve Continuar. Não sei por que esse título, mas tudo bem, também não chega a ser ruim essa tradução, não. Mas é a história de um produtor aqui, o Roy Scheider, o excelente Roy Scheider, que fez, depois de ter feito Tubarão, né? Ele tinha feito Tubarão um pouco antes, e ele faz um musical, e toda a coreografia, a produção do filme, a direção do filme é do Bob Fosse. Bob Fosse, que era um coreógrafo extraordinário, da Broadway, de Hollywood, etc. E fez aqui, na minha opinião, o melhor filme dele. Um filme muito bom. Eu, pessoalmente, não gosto de musical, tá, gente? Eu não gosto. Mas esse musical aqui, baseado basicamente, né, em jazz, é realmente sensacional. Muito legal mesmo. E de uma sensualidade enorme. Ele trabalha com 3 garotas, 3 mulheres, com 3 idades completamente diferentes, que contracenam com ele na montagem desse show que ele vai fazendo. A ex-esposa dele, a filha dele e a namorada dele, do diretor do espetáculo aqui que está sendo montado. E as 3, além de excelentes atrizes, são dançarinas maravilhosas, bailarinas maravilhosas, né? Então, realmente é um trabalho belíssimo. E cada uma numa pegada, num estilo de dança um pouquinho diferente, mas todas impressionantemente legais. O filme, na verdade, é um drama tratado com muito bom humor, em que o personagem aqui, que é um fumante inveterado, acaba descobrindo que ele está com os dias contados, enquanto está montando esse último show dele. Por isso que o show deve continuar, né? O título em português não é ruim por causa disso. É muito legal e fala daquele assunto que todo mundo fala, né? A questão da luta do ser humano contra a aceitação da morte, quando ele sabe que a morte está chegando. Então tem aquelas fases, né? Até chegar à aceitação da morte. Foi o primeiro filme em que eu vi essa discussão sobre as fases da aceitação da morte. Tá? Muito bem trabalhado no filme a ideia e tudo mais. Gente, ótima dica. Aqui só tem dica muito boa de filme consolidado, filme que já passou pelo julgamento da história e está aprovado. Aqui eu trouxe para vocês alguns dos anos 70. Continua com a gente, se inscreva no canal, deixa agora o seu gostei ou não gostei, porque depois eu vou trazer da década de 80, da década de 90, tá? E nos comentários, o que você acha? Por que a sensualidade do cinema desapareceu? Até a próxima.